Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O SBT News conversa com o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Governador, muito obrigada pela sua conversa aqui conosco. Estamos a 2 dias da entrada em vigor do tarifaço de Trump. Como o seu estado vem se preparando para esses impactos e quais de fato serão esses impactos para o Maranhão? Muito obrigada. Olá, Suane, olá a todos que nos assistem aqui pelo SBT. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradecer pelo convite. Nós estamos todos preocupados com esse tarifaço, porque repercute na indústria brasileira, no comércio, enfim. Então, por conta disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que conduz o processo juntamente com o presidente Lula, convocou uma reunião com os governadores do Nordeste. Acho que eles vão fazer por bloco, né? Na próxima semana, e nós estamos discutindo com a classe empresarial, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, o Porto de Itaqui, todos esses impactos para que a gente possa trazer, né, para essa mesa essa discussão tão importante. Todo mundo apreensivo, porque isso inviabiliza muitas indústrias e possa trazer demissão em massa, né? Então, não vamos nos preparar, e eu acho que a escolha do vice-presidente Geraldo Alckmin para conduzir esse processo, pela sua sabedoria, pela sua experiência política, já fui governador 4 vezes, é uma pessoa ponderada, e pela sua forte relação, pelo respeito que a classe empresarial tem para com ele, acredito que ele seja uma pessoa assim muito equilibrada para conduzir esse processo. Então, nós teremos essa reunião na próxima semana e, lógico, está todo mundo preocupado com isso, né? Porque o desemprego é tudo que a gente não quer. A gente acaba aí de retirar mais de 10 milhões de pessoas da extrema pobreza. Isso há muito tempo não acontecia, né? E no momento que a gente abre porta para o desemprego, todo mundo fica preocupado. O governo fala em um plano de contingência e até na possibilidade de enviar uma comitiva aos Estados Unidos. Como é a sua avaliação sobre isso? Se isso também deve ser discutido na reunião entre vocês, governadores do Nordeste, com o governo federal? Eu acho assim que o Brasil é um país democrático, então eu acho que o diálogo ele tem que permanecer sempre, até esgotar. Então, da forma que o presidente Trump tomou uma decisão, acho que muitas das vezes essa é uma decisão emocional, repentina, a gente não pode entrar nisso, a gente tem que discutir, dialogar, o diálogo tem que ser até o fim, a gente não pode esgotar o diálogo. O presidente Alckmin tem todo esse perfil, né? Então, nós vamos procurar diálogo o máximo possível. Eu vi que no passado ele aumentou as tarifas do México, aumentou do Canadá e depois recuou. Então, no momento que as empresas americanas começarem a importar insumos para fazer seus automóveis ou seus outros produtos finais dos Estados Unidos, e com o tarifaço, elas vão ser impactadas. Então, o presidente Trump vai fazer uma reflexão, porque vai fechar muitas empresas. Elas, com esse tarifaço, os insumos vão ficar mais caros e eles não vão ser competitivos, né? Como é que os Estados Unidos, vamos imaginar aqui uma peça de um carro que aumenta em 50%. Os Estados Unidos fabrica lá o carro, ele não vai ser competitivo com a China, com a Coreia ou com outros países. Então, na hora que começar a afetar as empresas americanas, eu acho que ele vai receber uma cobrança muito grande dos empresários americanos, dizendo que isso não vai dar certo. Então, a gente vai aí apresentar nossas propostas, vou sentar essa semana com o setor industrial, do comércio, todo o segmento de serviço do nosso estado, para ver quais são os impactos mais fortes. Nós temos um porto, que é um dos portos mais importantes do Brasil, o maior porto do Arco Norte, ou seja, acima de Brasília, é o Porto de Itaqui. Nós temos o porto da Vale, que exporta minério de ferro, esse vai tudo para a China, vem da Serra de Carajás, no Pará, vai através da ferrovia de Carajás, chega ao porto da Madeira e vai para a China, então não tem problema. Com relação ao porto de Itaqui, a gente exporta celulose e exporta soja e milho. Esse é o maior volume. A soja e o milho, elas vão para a China, também não tem problema. Parte desse milho também vai para a Espanha. E na parte da celulose, essa sim será mais atingida. Temos uma fábrica da Suzano que fabrica papel e celulose do Maranhão. Então, essa vai ser afetada com esse valor desse tarifaço. A Suzano vai ser atingida em 16% da sua venda, principalmente com a fábrica do Maranhão e a fábrica da Bahia.
Então, isso tudo nos preocupa, porque ela gera muitos empregos e a gente não sabe quais são as medidas que elas vão tomar com essas duas fábricas. Você pode até diminuir o volume de empregados, pode diminuir a produção. Então, a gente está dialogando com todos os empresários e vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, se tiver uma comissão que saia daqui, liderada pelo presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin, para dialogar com os Estados Unidos, eu acho muito, muito importante. O senhor acredita e defende o diálogo ou também acredita que pode ter alguma resposta do Brasil nesse sentido da reciprocidade, de aplicação também de taxas aos Estados Unidos? A receptividade agora, certo? Mas em casos extremos, acho que o Brasil também tem que reagir. E uma outra possibilidade é que a gente procure novos mercados, né? E a Europa, né? A China, né? A Índia, enfim. Porque a gente também não pode ficar, certo, com desemprego na porta, as fábricas fechando e sem procurar novos mercados. Mas com relação a essa reação do Brasil, certo, ao tarifaço, acho que isso é o último caso. A gente tem que tentar esgotar todas as negociações para que a gente possa fazer com que o governo americano faça uma reflexão, certo? Que até eles mesmos vão ter prejuízo. E Acho que... Perdão. na sua avaliação, os impactos desse tarifaço já viriam de imediato para o seu estado ou deve demorar mais um pouco para que vocês possam sentir mesmo esse impacto? Eu acho que toda vez que se aumenta uma tarifa, você tem que começar a negociar com o comprador, certo? Com o comércio exterior. Será que o cliente da Suzano, que é a mais impactada na venda de papel e celulose, vai querer comprar esse papel e celulose com 50% de tarifa maior? Então, eles vão ter que negociar. Se, por exemplo, eles conseguirem vender com um aumento dessa tarifa e os clientes deles, né, nos Estados Unidos estiverem de acordo, eu acho que vai fluir normal. Mas no momento que eles disserem, olha, não dá mais para comprar, eles vão ter que procurar outro mercado. Então, a gente está assim, muito apreensivo, está todo mundo apreensivo, que a grande preocupação dos governadores é a questão da geração de emprego, né, de renda. O Brasil está num momento de muitos empregos, certo? O nosso estado, por exemplo, o estado que, segundo os dados do CAGED, é o estado que mais gerou emprego do Nordeste. Nós temos mais de 3 mil obras executadas, e isso atraiu muito a geração de emprego, carpinteiro, pedreiro, ajudante de pedreiro, o pintor, encanador, isso tudo está no mercado trabalhando, né? Além dos grandes eventos que a gente promoveu, Carnaval, São João, isso também gerou milhares de empregos. Então, o Maranhão hoje está vivendo assim, um momento muito bom da questão da geração de emprego. Então, a gente fica preocupado, né? Porque qualquer outro produto que a gente possa ser atingido, isso tem uma reação em cadeia. Governador, o governo federal vem também estudando medidas, inclusive nessas reuniões, de repente para que sejam voltadas para as empresas, para diminuir essa pressão sobre as empresas. Isso também está no radar de vocês? Provavelmente, se não houver uma negociação com os Estados Unidos, talvez, além do mercado novo que as indústrias têm que procurar, talvez o governo tenha que reduzir algumas tarifas para esse produto fabricado no Brasil, produzido no Brasil, possa ter viabilidade para a venda nos Estados Unidos, né? Então, o comércio com os Estados Unidos é um comércio muito grande. E, às vezes, se o governo fizer alguns ajustes nas tarifas nacionais, pode ser que ele possa ser competitivo, mesmo com essa tarifa de 50%. Eu não acredito que isso vá continuar, certo? Com essa proposta. Acredito que a gente vai avançar e vai conseguir reduzir essa tarifa para conseguir viabilizar os produtos brasileiros. Mas vamos aguardar aí, certo? Isso está sob o comando do presidente Lula, sobre o comando do vice-presidente que está liderando o processo, por delegação do presidente Lula. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar a um encaminhamento, né? E conseguir abrir novos mercados e fazer esses ajustes. Agora, em casos extremos, o Brasil com certeza vai reagir. Vai aumentar também as tarifas de importação dos produtos americanos. O senhor falou em geração de emprego, esse possível impacto nesses empregos. Tivemos esta semana uma notícia importante para o Brasil, que o país deixou
o mapa da fome das Nações Unidas, e esse tarifaço pode também impactar ali, né, direta ou indiretamente, nessa questão da pobreza ou na geração de renda no nosso país. Quero entender a participação do seu Estado também para esse resultado. O Brasil conseguiu tirar aí 10 bilhões de pessoas da extrema pobreza. Com as políticas sociais do governo federal, o presidente Lula, ele dá muita atenção a essas políticas sociais. Desde que assumiu para cá, conseguiu retirar 10 bilhões de pessoas da extrema pobreza. E também o Brasil viveu um novo momento. O presidente Lula viajou o mundo aí, visitou vários países, atraiu investidores, deu segurança política, deu segurança jurídica. Nós temos o PAC que está em andamento, isso tirou muita gente que estava sem trabalho, que começou a trabalhar, e isso avançou bastante. Ele retirou praticamente 50% das pessoas que estavam na extrema pobreza. Nós, no Estado, não foi diferente. Nós recebemos dados da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE que a gente tinha 1,5 milhão de pessoas na extrema pobreza. E por isso a gente lançou programas sociais muito fortes para conseguir retirar essas pessoas da extrema pobreza. Como, por exemplo, restaurantes populares. A gente ampliou, dobrou o número de restaurantes populares em 2 anos. Tinham 100, eu passei para 200, vou chegar a mais 50 agora. Ou seja, a gente fornece hoje 186 mil refeições a preço simbólico. 50 centavos o café, R$1 almoço, R$1 jantar. Isso para garantir, certo, uma segurança alimentar. Certo? É a maior rede de segurança alimentar da América Latina. O nosso Estado está muito bem atendido para pessoas de baixa renda. Além disso, a gente ampliou o programa de compra de alimentos, que é o PROCAF, parecido com o PIA, o Banco de Alimentos, também o programa do leite. E com essa geração de emprego, que a gente já executou mais de 3 mil obras, temos 700 para inaugurar, isso colocou as pessoas no mercado de trabalho. Então, foi publicado os dados do IBGE da Fundação Getúlio Vargas, e a gente conseguiu retirar 1 bilhão de pessoas da extrema pobreza. Mas o mesmo relatório diz que ainda continuam 430 mil pessoas na extrema pobreza. O que a gente fez? A gente lançou um programa específico para retirar essas 430 mil pessoas que estão na extrema pobreza, que são 95 mil famílias, que têm uma per capita, a renda per capita menor do que R$218. Então, a gente lançou um cartão, onde 90% dos beneficiários são mulheres, ela recebe esse cartão e ela compra alimentos. Nós fizemos um amplo debate com a sociedade civil organizada, com a Assembleia, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Igreja Católica, Igreja Evangélica e também a Unicef. Um ano de discussão para a gente fazer um programa bem ajustado, certo? Algo parecido com o Bolsa Família, mas bem melhorado. E o que a gente melhorou tanto? O cartão tem um crédito de R$200, a gente reduziu de 30% o valor da cesta básica para aumentar o poder aquisitivo, mais R$50 para cada filho até 6 anos de idade. Se tiver 7 anos, essa criança não recebe. Se tiver 3 filhos abaixo de 6 anos, ela recebe 200 mais 150. E com isso a gente garante, em primeiro lugar, comida na mesa. E aí a gente garante 4 cestas básicas por mês. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, a gente vai fazer uma ampla qualificação, um grande check-up. Exame de vista, certo? Exame odontológico, exame de... enfim, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, certo? Se precisa de uma cirurgia de catarata, pteríase, se precisa de um óculos, saúde bucal, se precisa de uma prótese dentária. Ou seja, a gente vai cuidar da saúde dessas pessoas para que elas possam ter não só alimentação, mas ter saúde. Então, qualquer coisa que seja identificada da saúde, nós vamos tratar e vamos entregar medicação, entregar o óculos, fazer cirurgias. O terceiro eixo, qual é o terceiro eixo? É cuidar da capacitação profissional para as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Vou dar um exemplo aqui, o setor de turismo, que é os lençóis. Você pega aquela pessoa, você qualifica, certo? Com um grande convênio que a gente fez com o Sistema S, com outras empresas, na área de capacitação profissional, para qualificar aquela mulher para ser uma camareira, para ser uma balconista, para ser uma garçonete no hotel. Então, a gente vai qualificar e colocar essas mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, dá a cesta básica para comer, cuida da saúde e qualifica para entrar no mercado de trabalho. Com isso, a gente vai retirar aí
430 mil pessoas da extrema pobreza, que é o que nos resta, certo? Mas, acima de tudo, focando que ela tenha oportunidade de trabalhar, porque muitos querem trabalhar, mas não têm, certo? Capacitação. Então, eu estou, assim, vendo que a gente já conseguiu 1 milhão, vamos retirar mais 430 mil pessoas da extrema pobreza com esse trabalho. Por fim, sobre COP30, que está se aproximando no Brasil, Maranhão vizinho do Pará, quero entender a expectativa de vocês para esse grande evento global e como vocês estão se preparando também, né, para contribuir. Olha, nós apresentamos vários projetos aí nessa área ambiental. O projeto Maranhão Sem Queimadas, e a gente, inclusive, recebeu 45 bilhões de reais do Fundo Amazônica do governo da Alemanha, para que a gente preparasse e estruturasse 49 unidades do Corpo de Bombeiro e construísse mais 7 para combater incêndios, né? Isso destrói a fauna, destrói a flora, então nós nos preparamos e nos organizamos. Nós fizemos um amplo projeto com 16 multinacionais, construímos o maior viveiro público do Brasil para fazer recuperação de florestas degradadas. E a gente está utilizando a variedade do açaí, certo? Por quê? Porque o açaí ele forma nova floresta, mas ele tem renda para o agricultor familiar, para garantir a presença do indígena, do quilombola e do agricultor familiar no campo. Então, esse projeto chama-se Projeto Floresta Viva. E o outro é um projeto de regularização fundiária, é um projeto que traz o nome de Paz do Campo. A gente entende que com a regularização fundiária, a gente consegue dar segurança jurídica e política para as pessoas que moram 30, 40 anos num povoado, na zona rural, mas que não tem um documento. Então, ele não tem segurança jurídica e, com isso, a gente vai acabando os conflitos agrários. Então, a gente vai, com esses 3 projetos, nós fomos premiados, inclusive pela ONU, por um programa Terra para Elas, certo? Que é um recurso específico para regularização fundiária para as mulheres, né? Foram 2 estados que ganharam esse prêmio, o Maranhão e o Acre. A gente já está implantando esse recurso no valor de 15 bilhões de reais. E também, através de uma empresa multinacional, a Mercúria, uma empresa suíça, eles aprovaram o nosso projeto, gostaram do nosso projeto e a gente conseguiu assinar com eles em Londres um projeto no valor de 100 milhões de dólares para usar nesses 3 eixos, que é o eixo da regularização fundiária, combate a incêndio através do Maranhão Sem Queimada e o Floresta Viva. Então, é um valor significativo, eu não tenho dúvida que a gente vai avançar bastante, foi o maior projeto do Brasil, certo? Em termos ambientais, e nós vamos apresentar isso na COP. E é possível, desde que os projetos sejam bons, eles serão financiados por entidades internacionais. E temos também um projeto, que é a primeira faculdade indígena dentro de uma aldeia indígena. Nós estamos desenvolvendo esse projeto, porque a gente já formou mais de 56 indígenas na Universidade Estadual, porque os indígenas, eles gostam de ser atendidos por um professor, certo? Que seja um indígena, né? Então, a gente já formou mais de 56 e eles já estão prontos para dar aula nessas aldeias. E agora a gente está com a ideia de fazer uma faculdade indígena dentro de uma aldeia para ser um piloto para o Brasil, certo? Que é possível a gente ter, certo, uma educação de nível superior dentro de uma aldeia. Governador, muito obrigada pela sua entrevista ao SBT News. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Um ótimo dia.